estou me desafiando e eu quero te dizer aqui porque eu acredito que tu também deveria te desafiar. Muito bem-vinda a este canal. Aqui a gente fala de desenvolvimento pessoal e profissional para te impulsionar a construir uma vida e uma carreira significativas, das quais tu sinta orgulho de fazer e viver. Eu decidi que eu quero compartilhar com vocês essa jornada desse desafio que eu me propus a fazer. E recentemente eu falei aqui no canal sobre autodomínio e nesse vídeo eu quero exemplificar. Eu acho que esse desafio também vai ficar muito claro como que a gente pode construir esse autodomínio. Mas antes, para que serve esse autodomínio? Por que eu considero tão importante nesse processo? Sem o domínio dos nossos comportamentos, das nossas emoções, pensamentos, é difícil que a gente realmente construa uma vida significativa. É difícil que a gente se direcione a construir uma vida que vale a pena ser vivida. Porque a gente vai tomando decisões e vivendo, levando os nossos dias, os nossos meses, os nossos anos, sem muita conexão com o que a gente faz. Porque vai permitindo que outras coisas dominem as nossas decisões, os nossos comportamentos, para onde a gente vai e o que a gente faz. Eu vou contar para vocês qual é o desafio que eu me propus, mas eu quero que vocês saibam e que peguem de exemplo para que possam pensar em qual desafio vocês podem se propor, mas não necessariamente os mesmos. Eu decidi esses por bons motivos. Para mim, o desafio que eu tô me propondo é ficar 30 dias sem consumir redes sociais e sem comer doces açúcar. E essas duas coisas foram escolhidas por mim por um bom motivo. Faz um tempo, eu inclusive compartilhei com vocês que eu tava percebendo que eu tava deixando que essas coisas dominassem o meu comportamento. Tava sendo conduzida por essas coisas. E eu já tomei atitudes para diminuir isso. Então, o açúcar eu diminuí. O açúcar desde. Na verdade, a gente parou antes de começar março, mas aí no dia 12 de março teve o aniversário aqui em casa do Guilherme. E aí a gente comeu docinho, a gente comeu bolo. Mas desde então a gente não voltou a comer. E pra gente aqui era uma coisa bem difícil, assim, todo final de semana tinha um chocolatinho, uma barrinha de chocolate, e não era uma coisinha assim, um docinho aqui, não, a gente comia toda a barra de chocolate. Então, prestar atenção nisso, antes de mais nada, foi importante para tomar essa decisão. E as redes sociais eu já tinha tomado algumas atitudes em relação a isso, estava utilizando um aplicativo que barrava o meu uso, então eu tinha horários para poder utilizar e isso fez diminuir o meu consumo, diminuiu consideravelmente, mas esse desafio dos 30 dias que eu tô me propondo é porque eu quero mais. Eu quero me provar, e aqui é me provar mesmo, de que eu posso dominar isso. Então, não é que eu vou excluir as minhas redes sociais, eu vou continuar abrindo as redes sociais para compartilhar, abrir o Instagram para publicar, mas eu não vou consumir, não vou rodar o feed. E eu acredito que esse desafio também vem num bom momento, num momento que eu tô colocando meu foco total na construção de um novo projeto, onde eu quero construir aulas que sejam práticas, levar a psicologia positiva para a prática, para que a gente realmente se comprometa nessa construção dessa vida significativa. E eu preciso realmente que o meu foco esteja direcionado. E acontece que as redes sociais, né, se rodar as redes sociais também era uma maneira de fuga, de procrastinação. Apesar de ter diminuído, não estava ainda como eu gostaria. Meu consumo, ele tá mais consciente no sentido das coisas que eu consumo. Isso mudou muito. De alguns anos para cá, isso mudou drasticamente. Então, intencionalmente, eu só consumo aquilo que eu sei que está relacionado aos meus valores, ao que eu quero. Eu não fico consumindo fofoca, eu não fico consumindo coisas aleatórias, coisas que não fazem muito sentido. Eu gosto de vídeos engraçados, eu gosto de coisas engraçadas, de memes, mas eu não saio do que faz sentido para mim. Então, até o meu explorar, ele virou muito mais intencional. E isso é bom, mas me exige também esse cuidado para que eu não mergulhe nisso e fique só nisso. Eu tô muito empolgada para começar esse desafio. Eu imagino que vai me exigir, sim, principalmente porque eu vou ter que abrir as redes sociais para publicar. O que eu acho que talvez não vai me exigir tanto é o açúcar o doce, porque eu já tô sem, e eu tenho notado muita diferença até no meu paladar, enfim.
E eu percebia muito que eram fases esse meu consumo, mas não dá para eu deixar que isso seja fase. Eu preciso ter o domínio. E eu gosto muito de doce, eu gosto muito de comer um docinho, de um chocolatinho. E eu não vou tirar totalmente da minha vida. Eu só quero ter mais o domínio disso na minha vida. E todo esse movimento da gente perceber o que nos domina e tomar atitudes frente a isso nos leva a uma vida significativa. Porque a gente começa realmente a tomar decisões mais alinhadas. A gente começa a se provar também. Essa coisa de construir a nossa autoeficácia, a nossa capacidade de dominar os nossos comportamentos, de dominar também, aí para além, né, de vícios, mas dominar as nossas habilidades e colocar tudo isso no mundo. Então, é muito mais do que isso. É muito mais do que consumir redes sociais e comer açúcar. Eu decidi compartilhar isso aqui, trazer isso aqui para vocês para lançar esse desafio. Lançar esse desafio para que vocês façam uma pausa e identifiquem. Não precisa ser duas coisas, pode ser só uma coisa. Coisa que tem dominado o teu dia. Que tem dominado e ocupado muito espaço mental, pode ser redes sociais, pode ser o chocolate, o iFood, alguma coisa que percebe que está fora do controle, alguma coisa como, por exemplo, também a opinião externa, o auto-julgamento, a procrastinação, o que tem conduzido fora do controle, o que está te direcionando não a uma vida significativa, mas a uma vida que, sabe, aquela vida que a gente vai definhando e que a gente vai só aceitando tudo que nos acontece. A partir disso, que tu traça estratégias, atitudes intencionais para acessar isso, para dominar isso. E aí não precisa ser tirar completamente, mais uma vez, como exemplo das redes sociais, não precisa ser excluir as redes sociais e nunca mais voltar, mas é desenvolver esse domínio perante a isso. Porque como eu já falei em outras vezes, a rede social é um exemplo. Pode ser um remédio, por exemplo, quando eu trago o conteúdo aqui, eu me energizo. Mas quando eu passo muito tempo consumindo, eu me dreno. Então, a gente pode aprender a dosar as coisas, mas antes a gente precisa tomar essa consciência de como, do porquê, do que fazer. E aí sim a gente vai direcionando cada vez mais essas decisões conscientes, significativas, intencionais. Eu espero que tu esteja disposta a embarcar nesse desafio contigo mesmo, com a gente. Se tu topa e já entendeu que precisa começar a dominar as coisas que têm te dominado, me conta aqui qual foi a tua escolha, qual vai ser aí o teu desafio contigo mesmo.